Ah, nossa, ela entrou agora. Ela também está começando hoje. Ela é de Leópolis. Cadê você? É a Leila. Oi, Leila, tudo bem? Leila e Ivonete estão começando hoje. Ah, ué, a Rose não chegou ainda? Estranho. Gente, olha. Tô Fica à aqui, vontade, Maria. Claudinha. Tô aqui. Fica à vontade. Claudinha, Diga. fica à vontade, pode começar. Então tá bom. Então tá Todas jóia. se apresenta para o pessoal, todas as honras. Ok. Boa tarde, professores e professoras. Eu sou também professora Cláudia Bergamini. Vou falar bem rapidamente algumas questões para eu poder amarrar com a escolha que eu fiz hoje da minha fala, tá? Vocês viram que eu não mandei texto antes, nenhum texto teórico, mas isso tem um objetivo. Para a semana que vem já não é assim, tá? Bom, eu sou de Cornélio Procópio, vivi em Cornélio até os 16 anos. Com essa idade, né, em 1992, eu fui para Londrina, fui para estudar, fui para trabalhar e fiz letras na UEL. E logo ainda na graduação, eu fui indicada por uma professora da UEL para trabalhar com uma professora que hoje trabalha comigo aqui na universidade onde eu atuo, no Colégio Marista. E nós estávamos ainda no segundo ano da graduação, entramos como estagiária para trabalhar com correção de texto de terceiro colegial. Foi uma experiência ímpar na minha vida que me fez corretora até hoje. Eu vivo corrigindo teses, trabalhos para as pessoas que me procuram. Não consegui fugir disso, né? Não, principalmente de mim, né? Já passei pelos seus. Então, para mim é uma honra, na verdade, porque corrigir uma tese, a pessoa confia você um trabalho, primeiro um trabalho inédito, né? Tem gente que nunca me viu e me manda no e-mail, manda até no WhatsApp o trabalho. E confia que eu vou fazer alguma coisa com aquele texto que vai melhorá-lo. Isso é muito legal. Bom, mas ainda na graduação, então, eu comecei a atuar com redação. Essa foi uma porta que se abriu e eu não quis fechar, eu precisava muito trabalhar, eu fui mãe cedo, eu me casei cedo, então eu precisava muito trabalhar, e foi nesse momento que eu recebi o convite para ir trabalhar numa escola bem grande de Londrina, que é o Colégio Londrinense. Eu era recém-formada, e eles me deram, assim, 30 e poucas horas aula, tudo no ensino médio, redação, tinha gramática, tinha literatura, que é a minha paixão. Oi? Socorro! Socorro, foi assim, Mônica. Eu era bem jovem ainda, eu não me formei tão jovem, eu me formei com 30 anos. Mas, assim, foi uma experiência muito louca, sabe? Porque eu agarrei mesmo aquela oportunidade e fiquei por anos lá nessa escola. Meus filhos se formaram lá. Nesse período, eu fiz o mestrado também na UEL, em literatura brasileira. Trabalhei com um autor do modernismo, tá? Aí eu resolvi fazer o doutorado, e nessa altura eu já estava no colégio universitário, onde eu fiquei por quase 10 anos, também trabalhando com literatura, com redação. Eu tinha várias frentes, porque o material é dividido em frentes, né? E eu fiz o doutorado dando muitas aulas, fiz na Unesp de Assis, onde a professora Maria também fez. Foi uma experiência, assim, muito pesada, muito puxada, mas eu tinha um objetivo. A essa altura, eu já era também funcionária do governo do Paraná. Eu tinha um padrão no estado, mas eu só dava aula à noite, porque durante o dia eu era da escola particular. Felizmente, tudo deu certo, meus filhos já são adultos, né? E aí, em 2018, eu tinha um foco de passar num concurso, e eu fui aprovada no concurso da Universidade Federal do Acre, onde eu moro hoje.
Minha casa está em Londrina, minha filha mora na casa, ela não quis vir embora. Eu não vejo a hora de chegar dia 16 de agosto, que eu vou estar em Londrina. Mas as portas se abriram aqui. E eu estou bem feliz realizando esse trabalho diferente agora na universidade, com orientação de pesquisa, enfim, é um outro foco, né? Mas eu falei tudo isso para chegar no que eu queria. A minha graduação na UEL foi bastante teórica. Eu graduei entre os anos de 2002 e 2005, e foi um momento em que o curso tinha uma outra grade. Eu optei por fazer letras hispano-portuguesa, e era um curso muito teórico. Depois eu agradeci por isso, né? Mas como eu caí direto na sala de aula, eu me deparei com a seguinte situação. Você lê muita teoria, né? Eu lia muita teoria, muito, e eu fui uma aluna bastante aplicada, de verdade mesmo, mas eu sentia falta de um discurso mais voltado para a realidade que eu vivenciava, tá? Porque eu fui trabalhar em escolas com alunos com dinheiro, que começou aquela geração do primeiro iPhone no Brasil, aquela meninada que tinha internet, que já não prestava mais atenção no professor, e eu estava acostumada com outro discurso, né? O professor era o foco, eu queria fazer projetos. Então, eu tive que me inventar como professora de ensino fundamental e de ensino médio, tá? Tive vários sextos anos, sétimos anos, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro, os cursinhos, enfim. Eu senti muita falta, por exemplo, de análises de poemas na sala de aula no curso de letras. Porque eu trabalhava com material anglo, e o material anglo é riquíssimo, não sei quem já teve a oportunidade de conhecer, é um material riquíssimo. Depois eu acabei decorando, né? Eu sabia decor e salteado, mas no começo eu tive que ler muito, apanhar muito para conseguir dar uma aula legal e que prendesse a atenção da meninada de 15, 16 anos. Então, eu senti falta disso na sala de aula, de estratégias realmente palpáveis para atender a um professor, porque, ao final de contas, nós formamos professores num curso de letras, e não teóricos, e não pesquisadores, né? Do meu grupo, por exemplo, 3 das 50, 3 são doutoras, ou seja, formaram 3 pesquisadoras. Os demais estão lá trabalhando em sala de aula, né? Não quer dizer que eles não aprenderam esse conhecimento para ser um pesquisador, mas não quiseram. Então, face a essa necessidade, né? Eu comecei a desenvolver algumas técnicas. E isso deu tão certo que em 2011 eu fui contratada pela editora Abril e eu fiquei por 5 anos. Eu viajava sempre às sextas-feiras e às segundas-feiras, e chegava a segunda. Eu já tinha, né, a liberdade, já tinha diminuído minha carga horária, eu escolhi os dias da semana que eu dava aula, eu já tinha terminado o mestrado, o doutorado, eu fiz os créditos em 1 ano, enfim, eu organizei minha vida para essas viagens. E eu pude dar curso de formação de professores em vários lugares do Brasil. Mas quando eu digo vários, é assim, Maranhão, Minas, São Paulo inteiro, interior de São Paulo, Paraná, interior do Paraná, inclusive em Cornélio Procópio, no Colégio Dom Bosco, que usava um dos materiais da editora Abril. Enfim, eu fiquei nesse trabalho até 2015. 2015 apertou a escrita da tese, e aí eu optei por não fazer mais, né? Depois virou Somos Educação, eu elaborei vários roteiros de leitura que ficam atrás daqueles livros, por exemplo, Caio Fernando Abreu, Contos de Caio Fernando Abreu, né? A versão de 2016 tem lá uma indicação de atividades para o professor trabalhar. Certa vez eu fui dar aula, eu dava aula no colégio, lá no universitário, e eles adotaram um livro, e o livro tinha o suplemento literário que eu fiz, e eu não sabia. Aí a aluna falou, professora, mas esse aqui não é teu nome? Eu falei, a senhora que fez essas atividades, eu nem tinha me dado conta disso, né? Mas, enfim, eu falei tudo isso para justificar a minha escolha do que eu preparei hoje para vocês, porque eu participei da fala da professora Luciana e eu fiquei encantada, né? Porque eu sinto muita saudade da aula para ensino médio e para ensino fundamental. Então, eu preparei alguns slides, na verdade, para falar, e vocês podem ser que sintam falta de teoria, tá? Elas vão aparecer na minha fala, eu vou passando as indicações de leitura que contribuem para a nossa formação.
Mas hoje eu gostaria de compartilhar atividades que eu realizei de fato em sala de aula e que foram muito legais, que foram um sucesso, que me permitiram colher frutos, inclusive, porque não eram só essas atividades, de trabalhos de interpretação de textos, de alunos que foram avançando, né? É a partir desse trabalho de mostrar um caminho de entendimento do texto literário, o que acaba, por sua vez, contribuindo com outras áreas, porque quando o aluno de 15 anos, 16 anos, aprende a interpretar um poema, ele vai interpretar o enunciado de geometria, de geografia, de história, tá? Sobretudo essas escolas que fazem, né, um trabalho mais elaborado, que é o caso do colégio universitário, que visava aluno passar na USP, passar no ITA, né? Então sugava o professor até o talo, né? Por dizer assim. Gente, como eu moro no Acre, né? Aqui não tem dinossauro, mas falta tudo. Vocês vão observar que meu óculos está sem perna, tá? Então eu não consigo dar aula sem ele. Ele quebrou faz uns 15 dias. E eu vou para Londrina dia 16, eu já marquei o oftalmo lá. Então, o óculos já estava precisando trocar, fazer exame, que ele já é de 2018, 19, esse aqui. Então, não tirem sarro de mim, porque o óculos vai ficar tortinho, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, me interrompam na hora que vocês quiserem. Eu tinha uma fala com um aluno de ensino médio, eu sou muito brincalhona, e eu falava para eles logo no primeiro dia de aula, aluno tem que, quando eu fazia aquele contrato pedagógico, eu falava, aluno meu tem que ser sem vergonha. Aí eles faziam aquela cara, né, de susto, e eu dizia, sem vergonha de perguntar, sem vergonha de tirar dúvida, a dúvida que você leva para casa é a desmotivação para você continuar estudando. Eu vivi isso em matemática, por exemplo, né? Então, é muito legal, e com os meninos da graduação, eu também faço essas brincadeiras, porque a gente não foge da nossa essência, né? Então, a gente acaba brincando também. Então, por favor, todo mundo sem vergonha quando precisar, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu não sei o que tem acontecido, que eu nunca consigo de primeira. Ó, tá aberto o arquivo. Não consigo. Eu vou ter que fechar. Isso está acontecendo direto. Depois, eu deixei aberto antes de abrir o Meet. Eu tenho que fazer isso depois que eu abro o Meet. Pronto, exatamente. Está aqui. Bom, eu vou ficar sem ver vocês, então, se quiserem escrever alguma coisa, como eu vou ficar sem olhar, só fala, professor, eu escrevi alguma coisa lá, se não quiser falar, tá? Para eu poder sair da tela. Perfeito? Bom, gente, então eu coloquei assim, abordagens para o ensino da literatura no ensino médio. Hoje, ensino médio, semana que vem nós vamos tratar um pouquinho do ensino fundamental. Embora também aqui haja situações que você pode aplicar no ensino fundamental, e aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Ali tem o meu e-mail, não é com C maiúsculo, é C minúsculo, né? Mas vocês têm meu WhatsApp lá no grupo, não tem problema se precisar fazer contato comigo, tá bom? Bom, gente, a literatura é essa arte fantástica, né, da linguagem escrita. Ela diz respeito exatamente a essa letra escrita, né? Vem de litera, e esse ura um sufixo que indica essa ideia de escritura. E ela explora essas potencialidades da comunicação, da linguagem e da língua, né? E ela consegue, de fato, transpor esses limites do tempo e do espaço. Tanto é que nós, às vezes, eu me pego meio boba lendo algum texto de 2000 anos, né? Eu acordei esses tempos e eu precisava muito reler algumas coisas de Shakespeare. E a gente fala, poxa, como é que esse cara pensou isso, né? Tanto tempo atrás, ou mesmo quando a gente está lá lendo uma tragédia, né? Como Édipo Rei, como conhecendo a história como do Jasão, e esqueci o nome dela, do Eurípides.
Ai, da tragédia do... Medéia. A Medéia, perfeito. Maria, obrigada. Trabalhei esses dias com isso. Então, essa ideia de transpor, né, o tempo e o espaço, para nós adultos, é muito fácil de entender. Mas quando a gente está trabalhando com esses meninos e meninas que vêm de uma outra realidade, ou vêm de uma realidade muito dispar, né, de pobreza, de pais e mães que vivem num contexto social muito distinto, dessa formação mais intelectualizada, ou ainda, mesmo esses meninos que têm dinheiro, esses professores que trabalham em escola particular, mas que a criança, o adolescente, eles estão vivendo num outro mundo, é o mundo da tecnologia, ou das viagens, do consumismo. Então, não importa o contexto social, nós, professores, de todas as áreas, né? Mas nós temos essa coisa de tentar mostrar um caminho diferente para ensinar o conteúdo, que não é agradável quando se tem 13 anos de idade, 14 anos de idade. Então, que caminhos que a gente poderia fazer? E aí eu gosto muito de usar um termo que eu aprendi com uma diretora minha, lá do Londrinense, em 2008, ela falava assim, nós precisamos seduzir o nosso aluno, e seduzir no bom sentido do termo, né? Sermos professores capazes de chamar a atenção, de ter um discurso que tem um peso, pelo menos por aqueles 20 minutos que você consegue a atenção integral do aluno dentro daqueles 50 minutos de hora-aula, né? Então, é esse desafio que se coloca à nossa frente, dentre tantos outros, né, que a gente tem aí, problemas sociais, problemas culturais na sala de aula, problemas de déficit de aprendizagem, a gente lida com uma série de desafios, mas esse também é um importante desafio, né, transpor esses limites daquele texto mais intelectualizado para um menino que vive numa outra realidade, certo? A literatura, ela tem suas funções, e é importante que a criança, e eu falo isso porque eu trabalhava com literatura com sexto ano até 2018, tá? Quando eu vim embora para cá, eu tinha 3 sextos anos. Então, essas funções da literatura, a criança tem que conhecer. Você faz uma lista de livrinhos lá, eu falo livrinhos, não é pejorativo, tá, gente? De livros para você trabalhar com os paradidáticos durante o ano, você não pode ficar preso apenas naquele momento do ler o livro, da narrativa em si, embora isso seja muito legal. Você tem que fazer uma pré-leitura com o aluno, mostrar a importância daquele livro, qual a função daquele livro. A gente vai devagarinho construindo um discurso para mostrar. É claro que com uma criança de 11 anos, você não vai falar que é uma função evasiva, né? Mas você pode sim mostrar que você tem uma fuga da realidade. Eu falei isso, inclusive, para ler uma versão que eu achava muito juvenil para um sexto ano, mas isso foi em 2018, de Don Quixote de la Mancha, tá? Havia uma fuga da realidade para que eles pudessem entender, né, aquele universo super maluco do Don Quixote, porque ali são questões existenciais que são tocadas, e a minha criança de 11 anos não vai entender questões existenciais, né? Eu preciso mostrar essa função lúdica do texto literário, certo? Esse jogo de experiências sonoras, de relações surpreendentes. Por exemplo, quando a gente lê o Santa e a Porca, do Ariano Suassuna, ele usa aqueles artifícios de um tá falando de uma coisa, o outro tá falando de outra, né? E aí eles acham que estão falando da mesma coisa. Então o rapaz quer casar lá no Santa e a Porca, com o bem mais precioso que o coronel tem. E ele fala assim, aí ele fala para o coronel, quero casar com o seu bem mais precioso. E o coronel fala, com uma porca, porque o coronel, para ele, o bem mais precioso é a porca, onde ele colocava aquele monte de dinheiro, já sem valor. E aí o rapaz fala, não é, ela não é uma porca. Realmente, o coronel responde, ela não é uma porca, ela é superior. E eles vão nesse jogo, né? O tempo inteiro do Ariano Suassuna consegue construir isso em outros textos dele. Essas relações são muito inteligentes de construções, tá? Elas chamam a atenção quando bem explicadas. E aí você tem que trabalhar, por exemplo, com o primeiro colegial, nós temos lá um momento, logo no primeiro bimestre ou trimestre, que você trabalha com o Gil Vicente, com o Teatro Vicentino.
Poxa, como que eu leio um texto do século XV com um menino de 14 anos que está querendo ficar no celular, está apaixonado pela Maria, está apaixonado pela Joana e tudo mais? Ora, nós temos que arrumar um caminho para tornar essa leitura surpreendente, tá? A gente tem que mostrar essas coisas e pedir que eles localizem, né? Eu, por exemplo, sempre fiz leitura dramatizada, sempre fiz leitura em voz alta, porque eu julgava muito pertinente, certo? Então, essa função lúdica da literatura, ela não pode ser deixada de lado. Você pega uma crônica sexa do Luiz Fernando Veríssimo, você coloca um menino, uma menina para ler, e alguém faz a voz da mãe que aparece no final, o texto fica interessantíssimo, porque é um texto engraçado, é um texto para rir, certo? Então, essas situações aproximam o aluno do texto literário, aproximam o aluno do que está escrito ali naquele primeiro slide, né? Que é a ideia da literatura como uma forma diferente de expressar, tá? Claro. Sim? Desculpa te interromper, é que eu achei interessante a sua fala, que essa semana eu sou graduanda do 3º ano, né? Da UEMP daqui de Cornélio. E a gente está aprendendo um gênero novo, que é a fanfic. Uhum. E nisso, a gente está trabalhando, e eu vou usar no estágio também, de pegar os adolescentes aí. Daí você fala, que adolescente de 14 anos? E eu pensei nisso, eu falei, a gente tem que ficar pensando nesses gêneros atrativos para que desperte um tipo de leitura para esses jovens, ou alguma coisa que entretenha eles, né? E eu pensei nisso, que a gente está trabalhando esse gênero agora. Eu acho... Desculpa interromper vocês. Carlos, pode falar. É um gênero? Fanfic é um gênero, é gênero de ficção. Obrigado. Nada. Eu vou usar, Júlia, a tua fala, né? Eu trabalho com algumas disciplinas aqui na universidade, né? Teoria literária, tem literatura comparada, mas tem uma específica de formação do leitor. E aí, faz coisa de uma semana, a gente estava lendo um texto da Ana Maria Machado, na verdade é uma entrevista dela concedida aí no Paraná, para a Biblioteca de Curitiba, numa feira do Sesc que aconteceu. E aí ela entra justamente nessa questão. Na verdade, ela está discutindo se a gente deve ou não colocar um jovem ler um clássico, né? Porque nós somos obrigados a trabalhar em sala de aula com os clássicos. Mas você não pode começar pelo clássico, né? E aí nós tivemos uma discussão muito bacana em relação a isso, porque a gente, entre aspas, o porcaria, tá, gente? A gente precisa formar um leitor. E um leitor se forma lá do resto do chão, lá de baixo. Nem que seja lendo, entre aspas, porcaria. O gibi, né? A criança... Eu comecei a ler 4 anos com gibi. Exato. Minha mãe, toda vez que comprava um livro, comprava um gibi. Daí você vai aumentando sua fome, assim, quer dizer, sua fome literária, né? Você não vai começar comendo uma feijoada, como diz. Mas o apetite vem comendo. Você só aumenta a sua fome se você for sendo direcionado a ter uma leitura, devagarinho o professor vai mostrando. Por exemplo, já toquei muito funk em sala de aula, para introduzir aquela primeira parte de teoria literária que a gente trabalha com o primeiro colegial. Você tem que ensinar lá métrica, rima, não sei o que é literatura, funções da literatura. E aí eu trabalhava com funk e eu pegava um bem acabado mesmo, proposital, porque tem alguns que são bem elaborados. Mas eu pegava porque eu queria mostrar para eles essa função do belo, essa ausência do belo, essa ausência de recursos que realmente merecem um destaque maior, a pobreza de rimas, ou até mesmo a ausência de qualquer metáfora que vale a pena ser repetida, né, ou comparação, enfim. E eu não tinha problema com a direção da escola, não tinha problema com os alunos, porque até você precisa, exatamente, você precisa mostrar, tá? A minha geração, eu tenho 45 anos, leu muito Júlia e Bianca, tá? Acho que vocês nem sabem, os mais jovens... É o da minha mãe. Isso, né? Minha mãe, meu nome é Júlia por causa dos livros. Por causa da... Então, eu li tudo do Sidney Sheldon, eu li tudo da Agatha Christie, até que lá pelos 16, 17 anos, já no ensino médio, eu fui devagarinho, eu fui sendo... Olha, um professor aí de Cornélio, que me dava aula no Castro Alves, de História, chamado Roberto Bondaric. Hoje ele é professor
do Instituto Federal, ele é professor universitário hoje. Esse professor, devagarinho, ele sabia que eu lia, que eu participava das aulas, ele foi me dando, me sugerindo outras leituras, tá? Então, esse caminho é muito bacana, mas quando essas outras leituras chegaram até mim, eu já era leitora, tá? Porque o problema da molecada hoje é que eles leem o dia inteiro, da hora que acorda à hora que dorme. A pergunta que a gente faz, lê o quê? Né? Não consegue ler um parágrafo completo, porque está acostumado a ler só aquelas coisinhas de Facebook e WhatsApp. Certo? Então, é um caminho que nós temos que pegar na mão e ensinar. Eu tenho um desafio que eu faço já há muitos anos e faço com os meus alunos da graduação. Fiz semana passada, para ler o conto Pai contra a Mãe do Machado de Assis. É assim, ó, o cara não consegue ler por 3 minutos. Então eu falo assim, ó, pega o celular, deixa no silencioso, que é importante isso, e põe o celular para despertar daqui a 10 minutos. Nesses 10 minutos, você se permita ler, tá? Quando o celular tocar, você faz uma pergunta para você. Tá legal? Eu tô interessado eu me permito ler mais um pouquinho? Ou tá chato demais? Eu vou pegar outra coisa, fazer outra coisa. Olha, a experiência tem sido muito bacana, porque esses dias eles reclamaram de um texto, um artigo de 19 páginas. E aí agora, hoje, nós vamos trabalhar por que ler os clássicos, nessa disciplina de formação do leitor. Justamente um texto de 100 e poucas páginas. Então, assim, já está havendo uma evolução, né? Então, claro que é aluno de graduação, mas o aluno do ensino fundamental é a mesma coisa. Trabalha com crônica. Crônica tem 1 página. Você lê na sala de aula em voz alta com ele, até conseguir ir caminhando para gêneros que são mais densos, né? Que são maiores. Certo? Claudinha. Sim, Maria. Eu lia muito Sabrina, Júlia e Bianca, né? Eu também. E, você tem que fazer um fã-clube. eu achava que aquilo lá era a literatura, entendeu? Sim. Até competia entre as meninas para ver quem tinha lido mais números da Sabrina, Júlia e Bianca. Aí eu comecei a fazer o magistério e funcionava onde funciona o Centro agora aqui. Sabe onde Eu né? sei, claro, era daí. Claro. Aí tinha a biblioteca. E eu comecei a ler outros autores. Aí um dia eu peguei um livro desse para ler e chamava O Sheik do Oásis Negro. Aí eu fui até uma certa parte e falei, que droga que eu estou lendo. Que porcaria que eu estou lendo, eu já sei o fim. Já sei que no fim ela vai ficar com o Sheik e juras de amor e sempre aquela mesma coisa. Por quê? Porque havia a maturidade como leitor já estava começando a se expressar. Exatamente. Mas, assim, ela é construção, né? Para início de formação de leitor, eu não abro mão de nada, nem de quadrinhos, nem do Paulo Coelho. Eles vêm sem lá, professora, achei o ó do Borogodó, né? Estou lendo agora esse cara aqui, o Paulo Coelho. Nossa, me dá até um nó no estômago, sabe? Mas nós leia. Professoras, só para vocês Eu verem recomendo menos pior, né? Como que eu não estou mentindo, ó. Minha mãe lê até hoje esses livros. Que legal. E toda vez que ela comprava um livro, ela comprava um gibi para mim. Toda vez que ela comprava um livro, comprava um gibi. Daí, o que aconteceu? Chegou no meu 5º, 6º ano, eu era uma das únicas da sala que havia lido livros de mais de 100 páginas, né? E na minha época já começou aquele negócio de bullying e tudo. E o que eu penso? Que, tipo, a gente tem que... Isso que vocês estão falando é muito importante. Que a gente tem que aprender a... Como eu vou falar? Se misturar com as ideias, né, desses jovens. Porque senão a gente não vai conseguir trabalhar a leitura, trabalhar esses projetos. E a literatura é muito aberta. Eu uso o seguinte termo, eu usava muito isso no londrinense. Os alunos, eles são muito carinhosos, pelo menos lá não é só comigo, não, era com todos os professores.
principalmente as meninas, na idade de 14, 15 anos, aqueles dramas existenciais. Dava 7 da manhã, elas queriam abraçar e beijar, era uma beijação antes de entrar na sala de aula, era uma coisa assim incrível. Então, eu sempre falava assim, nós temos que manter uma distância higiênica do aluno, né? Higiênica no sentido assim, nos preocupar com o toque, porque a gente está vivendo num tempo meio louco, né, gente? Um abraço mais carinhoso que eu dou numa mulher, pronto, já vão dizer que eu estou assediando, enfim. Então, a gente tem que manter essa distância. Mas essa aproximação, de repente brincar, falar na linguagem deles, fazer uma brincadeira, passar no intervalo e trocar uma ideia com eles, isso aproxima. E a emotividade, né, ela está ligada à aprendizagem, né? Essa relação de afeto, ela está ligada à aprendizagem. Os professores com os quais eu tenho a maior afinidade tem a ver, mesmo no ensino superior, tem a ver com essa emoção, esse afeto que foi sendo construído. Eu fiquei com muita vontade de fazer o pós-doc esse ano. Eu estava meio cansadona, né, de estudar, falei, vou descansar. Mas aí eu comecei um contato com a minha professora, Regina Célia, que é da UEL, que me orientou no mestrado. Aí faz umas 3 semanas ou 2, nós batemos o martelo e fechamos o projeto de pós-doc, eu comecei agora. Então, eu poderia ter feito com o professor Álvaro, que é da Unesp, porque a Unesp tem mais nome do que a UEL. Mas a minha afetividade com a Regina é muito maior, tá? Foi a minha relação com a Maria Miguel já fica até a professora. Não, eu nem pensei, não mandei nem e-mail para o Álvaro. Aliás, eu mandei e-mail para ela, me respondeu assim 1 hora depois, e aí a gente começou a falar. Então, por quê? Eu fui ligada por laços de afetividade, certo? Isso é muito bacana. Estou voltando lá para outra tela. Alguém mais quer falar? Beleza. Bom, existe também, né, essa arte descompromissada. E eu não tenho problema nenhum de mostrar para os alunos, né, antes de inserir, por exemplo, esse parnasianismo, que a gente ensina geralmente lá no segundo bimestre, ou final do primeiro trimestre, né, do segundo colegial. O que vem a ser essa arte pela arte, né? Antes de falar exatamente do texto parnasiano, daquela escola pesada, eu brinco, olha, Harnoncourt é um crítico da área da música, eu acabei usando muito na minha época do mestrado esse autor, e ele diz o seguinte, tanto a arte, quanto a música, quanto a literatura, até o século XIX, elas eram artes de contemplação, tá? Até exatamente ali o início do século XIX, a Revolução Francesa, a literatura realista, o início, né, da literatura realista, a arte era uma arte de contemplação, tá? A arte não tinha aquele apelo crítico. As músicas eram compostas, em geral, músicas instrumentais, né, os grandes compositores, para você ouvir, para você curtir, certo? Então, era uma arte descompromissada das lutas sociais. Durante o século XIX, que é um século dos ismos, né, o século dos problemas sociais, sobretudo por aquele avanço da cultura, da visão burguesa, aí vem Marx com seu discurso, enfim, toda aquela exploração que se construiu, a arte ela ganhou uma conotação mais social. Tá? Aliás, muito social, né? Tanto na pintura, que a gente vai ter, por exemplo, Gustave Courbet, né? Com todos os seus dramas, aquelas telas que mostram os quebradores de pedra, ou mesmo as mulheres nuas, né? Mostra uma outra realidade. E aí, depois, com as vanguardas e assim por diante. Mas o Harnoncourt, ele apresenta o seguinte problema. Essa arte de contemplação era uma arte a partir de uma concepção clássica. Essa arte de crítica, tá? Era uma arte a partir também, embora refutasse, por exemplo, as vanguardas artísticas europeias, elas refutam a concepção clássica, mas existe todo o embasamento teórico na concepção de uma obra vanguardista. Tá? Eles estavam ligados a ideias filosóficas, a ideias de manifestos, no caso do Brasil, que foram sendo construídos. Então, é uma arte cheia. O que Harnoncourt vai identificar a partir da década de 70,
tá? No mundo, de uma maneira geral, sobretudo o mundo ocidental, né? Ele vai identificar o esvaziamento de todas as formas de arte, tá? O esvaziamento. A música vira apenas uma música para dançar, tá? A arte vira apenas uma arte vazia. Claro que ele é contra a arte moderna, a arte contemporânea, né? E tudo mais. Que eu também concordo com ele em partes, tá? Mas quanto à música, que eu acho que é o exemplo mais forte pra gente, tá? A música virou uma música apenas de distração, tá? Peguem as letras, a ponto de um dia eu levei pra sala de aula, é uma música lá do axé, lá, como é que é? Asa de Águia, eu acho que ele fala, ô mina, eu vou te levar no porta-luva. E a gente canta aquilo e fala, mas que tamanho que essa mulher que cabe dentro de um porta-luva? Né? Quer dizer, não tem um rigor, pelo menos lógico, de composição da letra, né? Então, há esse esvaziamento, e quando a gente se depara com essas músicas bem contemporâneas, esse esvaziamento fica ainda maior, a ponto de ter algumas que você fala, não, eu não posso ouvir um negócio desse. Eu não estudei tanto na vida para ficar ouvindo um negócio desse, né? Só que se a gente fala isso para o aluno vai nos achar demodê, vai nos achar chata. Então, nós temos que encontrar um caminho de mostrar para ele que existem outras formas de compor, outros compositores, por exemplo, Arnaldo Antunes, que está vivo, que tem trabalhos, né, extremamente contemporâneos, e que eles podem também gostar, certo? Fora outros, tem uma moçada aí que faz música de qualidade, jovem, com um pessoal que eles podem gostar. Então, é bom a gente trabalhar esse arte pela arte, mostrar que isso existe, mas ir trabalhando de um jeito que o aluno depois ele possa ter uma forma de pesar. Por que isso tem mais valor do que isso? É uma atividade de crítica mesmo, né? De crítica. Por que isso aqui é melhor do que isso? Não é porque é clássico, mas é porque ele me leva a uma reflexão, ao passo que o outro é só a diversão. Certo? Então, por fim, essa literatura engajada, né, comprometida com a defesa de certas ideias políticas. Eu tive uma formação tão forte, a UEL tem uma linha de pensamento extremamente marxista nos textos que ela trabalha, né, nos textos de literatura, são teóricos de uma linha marxista, que quando eu comecei a estudar já no mestrado, o fantástico, né? Eu comecei a fazer uma disciplina do fantástico, eu tive muita dificuldade, porque nem todas as literaturas são engajadas, né? Há autores que não estão preocupados em fazer essa crítica social. Então, existe uma literatura que é essa literatura para fuga da realidade, uma literatura evasiva, certo? Então, a gente também precisa mostrar esse lado, né? Embora o jovem de 14, 15 anos precise muito dessa literatura com certas ideias políticas, não é fazer política em sala de aula, nós sabemos tudo que enfrentamos, né, nesse tempo aí de polarização, mas é mostrar, certo? Bom, eu vou começar por um... Sim? Desculpa te interromper. Pode falar. Não é a minha praia, eu estou lendo a respeito do assunto, do histórico, do fantástico, do maravilhoso, mas não é a minha praia. Né? Não é, apesar de que a Marina Colaçante tem muito do sobrenatural, do insólito, mas eu não trabalhei nessa linha. Né? Eu trabalhei mais numa linha do feminismo e do marxismo, e o junguiano. Né? Eu dentro ali dentro da produção da Colaçante. E aí, existe também, ou não, o fantástico politizado. Muito. Gabriel Garcia Marques, por exemplo, tá? Muito forte esse aspecto político nele. Borges também, tá? Mas aqui, o Cortázar tem um pouco, mas não é tanto, tá? Só que, assim, o nosso olhar é tão adestrado, vamos usar esse adjetivo, para perceber a crítica social, que quando nós nos deparamos com um gênero que, para mim, soa muito... Hoje já não mais, mas soava muito diferente 10 anos atrás, né? Esses textos fantásticos. A gente não sabe como interpretar. Justamente por ser fantástico. Depois, num outro momento, eu acabei escrevendo um artigo para um livro que foi publicado num congresso da UEL,
sobre Lígia Fagundes e 2 textos fantásticos dela. Aí eu já tive uma outra visão, eu consegui perceber essa outra visão, mas demorou para construir, viu? Porque eu estava muito ainda pegada nessa literatura, né? Com essa crítica social. Eu procurava a crítica social e nem sempre ela existe dentro do texto. Nem sempre ela existe. E com o tempo a gente vai. Agora eu estou trabalhando muita poesia, tanto com o segundo quanto o terceiro, né? E já faz alguns anos, 3 anos que eu já venho mergulhando mais na poesia, e isso está me dando um prazer muito grande, que é principalmente essa fruição que se dá da arte pela arte, sabe? Do prazer de degustar o texto sem procurar o que ele quis dizer. Né? O que ele está escondendo. Sim, exatamente. Eu lembro que o Caio trabalhou no nosso curso ano passado, uma autora, não, no nosso curso não, no curso de vocês, lá da Unespar. Uma autora, eu não me lembro o nome dela, acho que ela é argentina. Eu acho que é a Ana Martínez, não é. Eu sei, acho que é uma contemporânea. É uma contemporânea. É uma que trabalha, ela trabalha com esse maravilhoso, fantástico, sobrenatural, principalmente insólito. E ele mostrou um pedaço de um texto que mostrava as mulheres queimadas, né, na rua, andando normalmente, como se elas não estivessem machucadas. E aí eu fiquei pensando, mas esse insólito não é tão insólito, porque se as mulheres, muitas mulheres, pudessem andar pela rua mostrando as suas machucaduras, as suas queimaduras, né, seria essa a realidade. É que muitas de nós, mulheres, nos envergonhamos e nos culpamos pelas nossas machucaduras. Aí fica tudo descoberto, principalmente quando envolve dinheiro, fica tudo muito encoberto, mas eu fiz essa leitura na hora, eu nem falei nada, mas achei surpreendente. Outro texto que trabalhava era das pessoas que tinham desaparecido, e depois elas apareciam 15 anos depois, com a mesma roupa, da mesma idade, com o mesmo tamanho, né? E aí aquilo vai causar um amedrontamento muito grande nas pessoas. E a gente fica pensando, aí eu fiquei pensando, me coloquei naquela situação. E se uma pessoa que morreu hoje me aparecesse 15 anos depois com a mesma roupa que ela estava, e eu pude ver assim, o quanto que o nosso apego é pequeno. Né? Eu quero te ver, que os meus olhos aguentem, suportem. Não quero aquilo que o meu olhar não suporta. Eu achei muito interessante. Muito mesmo. Aliás, eu lembro dessa aula do curso que eu assisti. Em novembro, nós decidimos que vai ser o nosso de crônicas. Segunda etapa. A gente precisa conversar. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, esse primeiro texto, olha, salvo engano, eu comentei sobre esse texto, que eu fiquei empolgada no dia da fala da professora Luciana, tá? Esse texto, ele costuma circular em livros de terceiro aninho, quer dizer, crianças que têm 8 anos de idade, né? Que agora é terceiro ano, né? Mas uma coisa interessante, além do autor ser de Ponta Grossa, e é um autor que tem muitos textos bacanas, né? Que é um autor paranaense, e eu valorizo muito minha terra, embora more longe dela, né? É você, assim, trabalhar... Eu trabalhava com o segundo colegial, porque eles tinham um baque muito grande quando começavam a estudar o modernismo, porque muitos vinham com aquela construção de que poesia sonora era só poesia com rima, porque eles passam o primeiro colegial inteiro só estudando poema com rima. E no caso do material ângulo, no 9º ano e no 8º, eles aprendem a fazer métrica, versificação, sempre com rimas. Quer dizer, o menino está 3 anos falando de rima, né? De repente, ele começa a estudar o modernismo, já no pré-modernismo,
já tem um pouquinho ali, com exceção do Augusto dos Anjos, e ele se depara com essa construção. Eu me lembro de uma menina que ela olhou para mim e falou assim, faz muito tempo isso, gente, ela falou, professora, mas existe poema sem rima, né? Então, eu gosto muito de trabalhar, de mostrar, para trabalhar essa ideia do ritmo e da musicalidade, que é muito presente na poesia contemporânea, em Manuel Bandeira, em Mário Quintana, nos modernistas, a partir dos modernistas, né? Que é essa ausência da rima, mas ao mesmo tempo a presença do ritmo e da musicalidade que a rima oferece, né? Então, a professora aquele dia trabalhou o Trem de Ferro, trabalhou um outro texto, a gente poderia falar do Debussy, que tem todo um aspecto sonoro, né? São muitos textos que oferecem isso. Então, o Almir foi muito feliz nesse texto, porque ele fez uma repetição de uma mesma frase, depois ele faz lá uma frase que não tem muito sentido, mas que se amarra com o samba, que é o título do poema. Ou seja, é um poema que traz essa ideia de fazer um samba, tá? Porque ele diz, no batuque, 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 que uma onça te cutuque. Ou seja, qual que é o objetivo do poema? É fazer um samba. E aí você coloca essa meninada para sambar, né, para brincar, para cantar na sala de aula, para mostrar para eles que existe uma construção sonora, você pode propor outras experiências com a linguagem, né? O que mais que eu posso construir com a linguagem para sugerir? De repente, já pensando, inclusive, né, quem está trabalhando com o ensino médio, naquela sugestão que nos exige oferecer ao aluno que o simbolismo cobra, né? Porque os simbolistas vão dizer, eles vão dizer, eu esqueci o nome do francês lá que disse isso, tá? Se é o Baudelaire, ou não é o Baudelaire, não, acho que é o Verlaine. Vai dizer, sugerir, eis o sonho, tá? Então, eu tenho aqui, numa brincadeira, com um aspecto completamente avesso ao que se propõe no simbolismo, que é uma poesia de morte, de dor, intimista, mas eu tenho aqui uma sugestão sonora com a linguagem, e que você não perde trabalhando lá com os pequenininhos, tá? E trabalhando também com os maiores, porque eu tive experiências bem bacanas com este texto e com outros para trabalhar com essa ideia do ritmo, da musicalidade, das experiências sonoras a partir da linguagem, certo? Bom, um exemplo dessa literatura ali entraria numa literatura lúdica, né? Um exemplo dessa literatura... Sim. Pode falar um pouquinho? Pode falar. Eu estou pensando... Olha, você... Sintonia. Esse poema com açúcar, do Ferreira Goulart, para deixar para eles lerem, entendeu? E aí vem você com o poema. Tá bom, mas eles estão conseguindo enxergar legal para ler? Acho que sim, né? Quem está no notebook enxerga porque eu consigo. Se você tem... você marcou 2 encontros. Se você não poderia fazer 3. Sabe por quê? Posso. Porque eu estou evadindo, por causa do horário. Todo mundo tem aula. Ah, e eu também. É que aqui tem fuso horário, né? Aqui são 20 para 5 ainda, aí são 20 para 7. E o pessoal... Viu, Maria? Posso, então, só terminar esse, coisa de 5 minutinhos e a gente fecha? Pode ser? Pode. Fica então, beleza. Porque se é um texto conhecido, aí a gente já fecha. Então, pensando nessa função social da literatura, né? O Ferreira Goulart tem textos maravilhosos, né? Principalmente aqueles do livro da década de 70, que o levou exilado do país, né? Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. A quantidade de recursos, né, que existem nesse texto, quando ele diz, por exemplo, o preço do arroz, isso é um enjambemã, que era uma técnica muito usada lá pelos parnasianos. A mesma ideia, a sonegação do leite, da carne, essa quebra sintática. A gente pode falar disso mais no outro encontro, né? Então, essa literatura com função social, você pode abordá-la a partir de muitos vieses, né? Tem a questão feminista, tem a questão social, tem os problemas cotidianos de uma cidade que podem aparecer, né? E tem também ali, no caso, a questão
da inflação, né? Porque ele está fazendo uma crítica direta ao que vai acontecer no Brasil a partir do final da década de 70, que é uma superinflação, né? Então, pessoal, essa literatura com função social, essa literatura lúdica, são exemplos de possibilidades, né, que a gente pode levar para a sala de aula, mostrar recursos que aparecem no texto, mas também chamar a atenção do aluno para essa ideia dos problemas que o cercam, né? Nem todo aluno vai para a sala de aula com essa visão. Isso depende muito do contexto em que ele está inserido, se os pais conversam, se ele tem acesso a jornal, se ele jornal televisivo, impresso eu nem falo mais, né? Então, tudo isso, infelizmente, ainda cabe muito mais ao professor do que aos pais. Principalmente quando são alunos, né, que vêm de uma realidade em que os pais não têm educação, uma educação formal, né? Então, tudo isso permite que a gente mostre essa outra realidade para o aluno, certo? Bom, para não atropelar ninguém, então, Maria, eu vou parar por aqui, a gente continua, tá? E ficamos ainda, então, mais uma semana. Se eles se enjoarem de mim, a gente pula um pouquinho, deixa mais para... Imagina, fiquei com gostinho de quero mais. Então, tá bom. A gente continua, ainda tem prosa, bastante coisa para a gente falar. Muito obrigada, viu, Cláudia? Boa Gente, noite, muito pessoal. obrigada pela atenção, pelo carinho, tá? Semana que vem estamos juntas de novo, e juntos, Ok, né? Porque tem meninos obrigada, aí Cláudia. também, tá? Tá, tchau, Obrigada, gente. Maria. Até semana que vem. Até, Tchau, viu, tchau. Claudinho? Um abraço. Beijo, tchau. A gente precisa fazer uma reunião pelo Meet para a gente conversar. Tá bom, depois que a gente vai dar aula hoje, depois, né? Hoje tem uma longa caminhada pela frente. Tá joia. Tchau. Tchau, Beijão beijo. pra todo mundo, tá? Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Por favor. Nathalie, que linda.